Começamos então agora a nossa terceira sessão, né? E nessa terceira sessão nós continuamos dentro daquela faixa do texto que diz respeito a uma homenagem, né, às deidades que estão ligadas a uma composição mais, vamos dizer assim, gramatical da coisa, né? Então, primeiro foi feita a homenagem a Manjushri e agora está sendo feita a homenagem a Sarasvati, mãe de todos os conquistadores, que representa a poética, a gramática, né? Ó filha de Brahma, ó daughter of Brahma, mountain of white crystal, montanha de cristal branco, ou montanha branca de cristal, ou come from an ocean of milk, vinda de um oceano de leite, simultaneamente com lábios atraentes, você sorri. You smiling bring about satisfaction through looking askance with blue sapphire eyes. Então você sorri, trazendo uma satisfação com seus, com a sua face, né? Looking askance, quer dizer, com a sua face muito agradável, com uma espécie de aura, né? Assim, aquela coisa, né? With blue sapphire eyes, com os olhos de safira azul. Agora, como é que a gente vai fazer sentido disso, né? Então vamos lá. O Daughter of Brahman, lembrando que a categoria Brahman dentro do Buda Dharma, ela se desloca para a questão da ética. Então que há uma ideia aqui de Brahman como sendo a disciplina ética que leva para o conhecimento, tá bom? Então é um pouco diferente daquela concepção que se tem quando se lê diretamente a partir dos Vedas, né, a coisa, né? Então não está aqui, né? A ideia aqui já é uma transformação, mas porque também esse texto é muito já adiantado, né? Século XVII, né? Como nós vamos mais tarde ter uma aula introdutória sobre isso, né? Então ó filha de Brahma, quer dizer, consequência da disciplina ética, nós temos o quê? Uma montanha de cristal branco, que faz sentido, porque a ética, né, traz essa ideia de algo muito sólido e grande, estável e puro, daí a ideia de cristal que reflete luz, né? E essa luz seria então a concepção ligada à compaixão. Que concepção? A concepção social ligada à compaixão, né? Mesmo aqui a gente pode ver que existe um impacto direto sobre política, né? Sobre sociedade, sobre política, né? Come from an ocean of milk. O que será essa ideia de ocean of milk? Isso está bem dentro do registro da cultura indiana, né? O oceano de leite diz respeito a uma nutrição, a nutrição mais fundamental que existe para o ser humano, que está ligado com o leite materno, né? Então essa ideia de oceano de leite, por sua vez se liga à ideia de sustentação da vida, né? Nutrição, e aqui particularmente é uma nutrição voltada para o intelecto, né? Então, simultaneamente, com os lábios atraentes, você sorri, trazendo satisfação através de vamos dizer assim, uma aura, né? Com os olhos safira azul, né? Então aqui nós temos uma linguagem toda voltada para a poética, provavelmente esse texto foi feito em versos, né? Então nós temos essa ideia da atração, do apego, transformado em caminho, né, que é típico do budismo Vajrayana, né? Isso caracteriza, é uma característica muito própria do budismo Vajrayana, que é transformar o apego em caminho. Então, por quê? Porque depois, lá na frente, o apego é dissolvido por meio ou superado por meio da meditação da vacuidade do eu e do meu, né? Ahankara e Mamakara é vencida pela Shunyata, né? Então, e aqui nós temos, então, sorrir, trazendo satisfação, né? Essa transformação do apego. Então a beleza ela é usada como meio de atração para dentro do Buda Dharma, né? Para dentro da esfera do treinamento budista, né? Olhos azuis, esses azuis têm um motivo, safira também tem um motivo. A gente pode dizer assim que safira é uma pedra preciosa, pedra, portanto, traz consigo a ideia de solidez, né? Traz consigo a ideia de verdade. Azul, porque reflete a ideia de céu, de imutabilidade,
E olhos, olhos porque traz a ideia de visão. Então é uma visão verdadeira e que leva para a libertação final, a imortalidade, né? Então, tanto quanto o céu é imortal, pelo menos se tinha essa ideia, né? Antes do advento da ciência, a gente vê que o nosso planeta ele pode desaparecer a qualquer momento, é tudo determinado por causa e condições. Não que isso não tivesse dentro do budismo, mas a ideia que nós temos mais difundida dentro da esfera do budismo tibetano é a ideia do mandala. E a ideia do mandala traz consigo a concepção de uma terra plana, né? Então onde o céu seria sempre eterno. E a gente sabe que, hoje a gente sabe que não, né? Mas não quer dizer que no budismo tivesse, vamos dizer assim, pensadores que fossem contra essa ideia de céu eterno, de terra eterna, dizendo não, não, isso é tudo uma questão de causas e condições. Mesmo porque a ideia de karma no budismo traz a ideia de que tudo é feito de causas e condições literalmente, né, ao pé da letra. E aí não faria sentido falar de coisas eternas, né? Mas aí a gente tem uma questão de fusões de horizontes, né, de culturas, né, particularmente cultura indiana védica e etc. Não que a cultura indiana védica seja inferior e coisas assim, né, mas é uma maneira de ver as coisas, né? E aqui no nosso país nós temos que entender que o budismo, quando ele passa vem sendo colocado dentro do Brasil, ele tem que passar por um filtro cultural, né? Então seria natural se houvesse vamos dizer assim, uma aderência budista em relação à cultura brasileira, seria natural passar pelas questões de como os brasileiros entendem o mundo, né? Então, and liberate the dark confinement of mind into 100,000 very bright lotuses of discrimination, né? E você libera as prisões ou os aprisionamentos escuros, né? Dark, escuros da mente, por meio de flores de lótus muito brilhantes, centenas de milhares de flores de lótus muito brilhantes da discriminação. Esse fator de discriminação é muito importante aqui, porque aqui nós estamos falando de um texto que já passou por muitas coisas, né? Em termos de desenvolvimento doutrinário. Então a discriminação aqui já é uma discriminação que passou pela escola Yogacara do século V depois de Cristo, e o fator discriminação se torna, portanto, uma mente ou uma consciência, a sétima consciência, né? Considerando que o sistema todo fala de 8 consciências. Então você tem a Laya Vijnana, que é a oitava consciência, onde todas as nossas coisas são registradas, todas as nossas ações, e acima dela a mente de discriminação. E depois nós temos as 6 consciências normais, que estão ligadas a sexta consciência é a consciência do eu, né? Ou seja, a autoconsciência, e depois as 5 consciências dos órgãos sensoriais, tá bom? Então nós temos aí consciência da visão e assim por diante. Então é um sistema bem interessante que traz a ideia de 5, depois 6, a consciência do eu, depois 7, a consciência que faz discriminação, e 8, a consciência que armazena tudo dentro dela. Certo? E essa consciência que armazena tudo dentro dela que passa de uma vida para outra. Quem gosta de filosofia parece muito a filosofia de Platão, né? E de Plotino, a ideia de metempsicose grega parece que está aqui dentro. E pode estar mesmo, porque eles estavam sempre em contato, o pessoal do Mahayana, não o pessoal tibetano do Mahayana, o pessoal indiano, estava sempre em contato com a cultura grega, né? Enquanto elas existiram, que eram as Alexandrias. Então, muito do fundamento do Mahayana se deu em diálogo com as culturas gregas helênicas, né? Cultura helênica, né? Ali das Alexandrias, né? Então, Lotus of Discrimination, through letting loose the arrows of your blue lotus. Né? Então, que soltam, né, as flechas do seu lótus azul. Long Drawing Eyes. O que são esses lótus azuis? São os olhos da Sarasvati. Né? Então, on your full moon face. Na sua face de lua cheia. Aí que a coisa pega, né? Porque a linguagem poética é sempre, para mim, pelo menos, é sempre mais difícil de ser entendida, mas aqui a ideia é essa visão
né, que traz lótus, ou seja, o caminho óctuplo, azul, que indica a vacuidade, né, ou nirvana, long drawing eyes, né, então quer dizer, longos e atraentes olhos, né, então longo aí diz respeito a um caminho que necessita de estudo, drawing quer dizer que é sempre cada vez mais atraente, mais prazeroso, aquela ideia do apego como instrumento de transformação. On your full moon face, a ideia de full moon ou lua cheia fala da compaixão, tá bom? Então a face é a identidade, né? Aquilo que nós temos de mais próximo é a nossa identidade, né? Então a nossa identidade, face aqui diz respeito à sexta consciência e full moon diz respeito à compaixão. Então há uma fusão entre o eu e a compaixão. E o que seria a compaixão? Seria aquela característica mais básica que a gente tem de sentir empatia pelas pessoas, tá bom? Então tá aqui a ideia central de unidade entre compaixão, visão da vacuidade, desejo pela libertação do sofrimento, que é o nirvana, tudo combinado em uma perspectiva de uma figura que seria a consorte de Manjushri, a Sarasvati. E não pode esquecer que a consorte não está naquele registro de um menor do que o outro, né? A consorte ela é igual, tá bom? Então, tanto é que existem sistemas que colocam a deidade principal como sendo a feminina e a masculina como o consorte, tá bom? Então, sempre há uma igualdade entre os dois, porque nós estamos diante aí, novamente, de uma espécie de figura de união de sabedoria e compaixão, tá bom? Então, aqui no caso, a Sarasvati representa a compaixão, mais ou menos. Aqui, vamos dizer assim, em Manjushri, em Sarasvati, nós temos uma fusão das duas ideias de compaixão e sabedoria da vacuidade sempre andando juntas. E nós temos um outro momento que é a união da poética e da prosa, né? Que aí sim a gente vê a união dos dois, né? Manjushri e Sarasvati. E como você pode ver aqui, eu marquei para dar exatamente o nosso tempo de 12 minutos. Então, nossa sessão 3 para exatamente agora, tá bom? Para você não se cansar na sua escuta desse texto muito legal que é o Jamyan Shaiba. Muito obrigado, vejo você na quarta sessão.